Olá, aqui é a Aline Andrade do canal Guia do Viver, chegando para você com mais um vídeo super especial e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de alimentação, mais precisamente sobre alimentação saudável e alimentação balanceada. Por que a gente vai falar sobre isso? Acontece que algumas pessoas acabam confundindo a alimentação saudável com a alimentação balanceada. Existe diferença entre elas, tá? Não é uma diferença assim muito grande, mas ela é significativa caso você queira alcançar algum resultado específico. Vamos lá! A alimentação saudável, como o nome dela já diz, é aquela em que a gente acrescenta à nossa dieta, ao nosso cardápio, alimentos mais saudáveis, dando preferência para eles e reduzindo o consumo dos quais podem fazer mal para a nossa saúde. Por exemplo, a alimentação saudável ela é composta aquilo que a gente já sabe, legumes, verduras, frutas, a gente ingere bastante água, aí a gente evita estar comendo os alimentos muito industrializados, evita o excesso de bebidas como refrigerante, que pode fazer mal, né? Enfim, a gente preza ao máximo por aquilo que é mais natural e preparado de uma forma também mais saudável, em vez de fritar, por exemplo, a gente grelha ou então a gente assa, para aproveitar ao máximo o teor nutricional dos diferentes grupos alimentares, tá? Essa é a alimentação, então, saudável. Só que, vamos lá, se você come, por exemplo, um prato de salada na hora do almoço, hoje eu vou ter uma refeição saudável, eu vou comer um prato de salada. E coloca aquele prato colorido, bonito, tal, tem alface, tem tomate, tem uma cenourinha ralada. Ótimo, é uma alimentação super saudável, mas não é uma refeição balanceada. Meu Deus, Aline, você tá confundindo tudo, tá confundindo a minha cabeça. Não é difícil de entender, olha só. A alimentação balanceada é aquela composta, sim, por alimentos saudáveis, só que balanceando a quantidade de nutrientes e contendo todos os nutrientes que a gente precisa para manter o nosso corpo saudável. Os alimentos vegetais, né? Os vegetais, eles são compostos sim por vitaminas, eles contêm antioxidantes, contêm minerais, só que a gente não precisa só disso para ter uma alimentação balanceada. Na alimentação balanceada, a gente também vai consumir carboidratos, a gente vai consumir gorduras, proteínas, porque tudo isso é importante para a nossa saúde. Cada nutriente tem uma função diferente no nosso organismo e a alimentação balanceada visa oferecer para o corpo de cada pessoa exatamente aquilo que ele precisa. Percebe a diferença? Vamos colocar assim no dia a dia de uma família, tá? Então ali tem o pai, a mãe, vamos dizer assim, e o vô, a avó e 2 filhos, tá? Uma família básica tradicional. As crianças se alimentam da mesma coisa que os pais, que se alimentam das mesmas coisas que os avós. Perceba que a gente tem faixas etárias diferentes. Em cada uma dessas faixas etárias, o organismo precisa de algum tipo de uma quantidade de nutrientes diferentes. Ou seja, precisa oferecer para cada uma dessas pessoas uma alimentação balanceada. Por quê? Para poder atender a necessidade que o corpo tem naquela faixa de idade. O mesmo acontece com as mulheres gestantes que precisam de uma alimentação balanceada conforme o seu estado, certo? Aí a gente entra também na questão de saúde. Cada pessoa tem uma necessidade nutricional diferente por causa das suas condições clínicas, do seu estado de saúde, do seu histórico familiar, do seu próprio histórico clínico, percebe? Ou seja, para a gente ter uma alimentação balanceada, a gente precisa olhar para as necessidades do nosso organismo, entender o que ele precisa para se manter saudável e suprir essas necessidades por meio dos alimentos. Então, tem gente que pode precisar de um pouquinho mais de uma determinada vitamina, pode precisar de um pouquinho mais de proteína, de uma certa quantidade de gorduras, que nem quem tem colesterol, por exemplo, fala, não pode comer gordura porque tem colesterol alto. Não é assim, porque a gente não tem só um tipo de gordura. Existem diferentes tipos de gorduras e as gorduras boas ajudam a reduzir o colesterol do organismo. Aí a gente corta tudo quanto é alimento gorduroso, e o colesterol continua lá em cima, mas é porque a alimentação correta vai ajudar a reduzir, entende? É por isso que precisa de uma alimentação balanceada. Agora, olha só para você ver que interessante. Se você pratica exercícios,
né? Você quer alcançar mais massa muscular, você quer ter um melhor rendimento, tal. Só a alimentação saudável não é suficiente, porque aí você vai ter aquele pratinho lá de saladinha que eu falei, né? Uma saladinha, tal, uma maçãzinha no lanche da tarde. Só que você tá fazendo exercícios e tentando ganhar massa muscular. A massa muscular precisa de proteína. Se você não tiver proteína, você não ganha massa. Entendeu? Então, a gente precisa equilibrar isso daí de acordo com as nossas necessidades. E é por isso que a alimentação balanceada é muito importante. Lógico, não tô falando que você não tem que falar, então não vai adiantar nada eu colocar alimento saudável no meu prato porque não resolve nada. Não tô falando isso, por favor. É muito preferível você ter essa alimentação saudável, ainda que você não saiba quais são exatamente as necessidades do seu corpo, né, do que você ter uma alimentação totalmente desregrada, tá bom? O ideal seria que cada pessoa passasse com um nutricionista, fizesse lá seus exames médicos, entendesse a necessidade do seu corpo, para poder adotar essa alimentação balanceada, como eu disse, de acordo com suas próprias necessidades, suprindo aquilo que o corpo precisa, considerando o seu estilo de vida, aquilo que ela faz no dia a dia, porque até o nosso trabalho, o modo como a gente vai para o trabalho, por exemplo, de bicicleta ou de carro, isso vai influenciar na alimentação que a gente precisa. Lembra? Eu acho que eu já falei em algum desses vídeos, dos vídeos do canal, que o alimento é o combustível do nosso corpo, certo? Ele é o nosso combustível. Então, o tipo de combustível que a gente vai colocar é conforme a necessidade do nosso corpo. Se a gente coloca menos, ele funciona do jeito errado. Se o nosso corpo, vamos dizer assim, funciona a gasolina e a gente coloca álcool, a coisa não vai funcionar. Certo? Então, a gente precisa oferecer para o corpo aquilo que é necessário para ele. Quando a gente faz isso, adotando uma alimentação balanceada, o que acontece? O nosso corpo vai trabalhar num equilíbrio muito melhor. E é aí que a gente consegue evitar alguns tipos de doença, prolongar a nossa qualidade de vida ao máximo, alcançar a longevidade, porque a gente está suprindo o que o corpo precisa por meio da alimentação, atendendo exatamente a necessidade dele, nem mais nem menos. É igual uma plantinha, quando a gente vai cuidar de uma plantinha, tem plantinha que precisa ficar no sol, tem plantinha que precisa ficar na sombra, tem plantinha que precisa de mais cálcio, tem plantinha que precisa de mais fósforo, cada plantinha precisa de uma coisa, para que ela possa se desenvolver saudável. Ela até sobrevive em outros meios, de outros jeitos diferentes, mas não vai ficar muito bonita, né? Quando você dá tudo que ela precisa, ela cresce forte, bonita, florir, frutifica, dá sementes, não é isso? O mesmo com o nosso corpo. Essa é a diferença entre a alimentação saudável e a alimentação balanceada. Se você tem alguma necessidade em específica, se quer alcançar algum resultado específico, o melhor que você pode fazer é procurar a ajuda de um médico, procurar a ajuda de um nutricionista para conhecer melhor o seu corpo, expor essas necessidades ou esses desejos, suas metas, seus objetivos, para que com a ajuda de especialistas você elabore uma alimentação balanceada para suas necessidades e para alcançar o que você deseja. Certo? Assim você evita aquelas dietas malucas, restritivas e que só podem fazer mal para o seu organismo, porque não estão atendendo a necessidade dele, certo? Espero que você tenha gostado dessa dica, que ela seja muito útil para você, que te traga muito mais saúde, muito mais bem-estar e qualidade de vida. Se gostou, deixa seu like, compartilha, não se esquece de inscrever aqui no canal, porque logo logo tem mais vídeo com temas interessantes e úteis como esse para você, tá bom? Meu super beijo, mais uma vez grata por estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau!